E aí, beleza? Na última aula a gente construiu as nossas classes de domínio e hoje vamos construir as nossas APIs em cima dessas classes que são pessoa e contas domésticas. E além disso, vamos construir os nossos testes integrados utilizando Spring Mock MVC e JUnit 5. E se você estiver gostando aí das nossas aulas, não esqueça de dar o like maroto para ajudar a gente e se inscrever no canal. Bora lá? Antes de começarmos, vamos definir aqui qual que é a diferença entre REST e RESTful. REST é somente uma definição arquitetural de como utilizar o protocolo HTTP para interagir com os recursos disponíveis na web. E o RESTful? Ele entra na parte técnica, na implementação dos serviços utilizando o protocolo HTTP, como GET, POST, PUT, DELETE, entre outros. Praticamente tudo na web são recursos que estão acessíveis por meio de uma URL. Essa URL significa Uniform Resource Locator, que é uma definição uniforme de onde a gente vai localizar esses recursos. Cada recurso desse pode ser um XML, um JSON, um HTML, ou um texto puro, uma imagem, um arquivo binário. Mas RESTful não usa somente JSON? Não necessariamente, mas como o JSON ele é muito simples, fácil de entender, de manipular e também uma forma simples de representar o estado de um objeto, ele foi se tornando o padrão. Dado toda essa explicação, vou mostrar para vocês como ficará a nossa API para a gente interagir com a nossa classe de domínio pessoa. Essa é a classe do nosso domínio pessoa que construímos na aula 2. Vou deixar um link para essa aula aqui na descrição do vídeo. Temos 4 métodos HTTP para o nosso recurso. GET para buscar uma pessoa, POST para criar uma pessoa, PUT para atualizar uma pessoa e DELETE para remover uma pessoa. Perceba que para cada recurso temos uma URL em comum, /API/persons, para todos os 4 métodos que estamos utilizando aqui. Todos esses 4 métodos vão ser requisitados por meio desta URL, http://localhost na porta 8080/API/persons. Para o método GET, temos uma pequena diferença para o método GET, PUT e DELETE. Temos o ID no path. Isso significa que para cada recurso que você encontrar no servidor para esse ID, faça uma determinada ação. No nosso caso, essa ação é determinada pelo método HTTP, um GET. Então, a ação que eu quero aqui é buscar esta pessoa. Ao executar essa requisição, caso a pessoa seja encontrada no nosso servidor, retornaremos o status 200. Isso significa que deu tudo certo e que retornaremos o JSON dessa pessoa. Esse JSON, ele bate justamente com a nossa classe de domínio person. Então, caso dê certo, vai retornar aqui essa pessoa. E caso a pessoa não exista na nossa base de dados, ele vai retornar também uma resposta, mas diferente. Essa resposta não é a nossa entidade do banco pessoa. Essa resposta ela vai ter um código que vai ser, neste caso, 404, que quer dizer não encontrado, not found, e também uma mensagem explicativa sobre esse código. Seria person not found, que mostra para o usuário o motivo daquela requisição dele não ter sido feita com sucesso. Agora veja que temos um padrão /API/persons em todos os nossos recursos. Para escrever o nome correto não existe uma regra, mas temos alguns conceitos que podem deixar os nossos recursos semanticamente corretos. Por exemplo, por que no plural e não no singular? Temos uma coleção de pessoas no nosso banco de dados, ou seja, temos uma ou mais pessoas cadastradas. Se temos N pessoas, definimos o nosso recurso como persons. Então, para a gente buscar uma única pessoa num conjunto de pessoas, vamos utilizar /ID no final, que é o ID da pessoa. Ficando dessa forma, /API/persons/ID. Então, essa é a definição que nós utilizamos para a nossa API. Eu vou deixar um link na descrição de uma discussão sobre isso no Stack Overflow, que pode te ajudar bastante a definir as URLs dos seus recursos, beleza?
Agora vamos falar um pouquinho sobre esses códigos. De onde tiramos esses 200, 201, 204, 400? Todos esses códigos foram pensados para ter um significado. E para facilitar o seu entendimento, eles foram separados em grupos. Grupos dos 200, dos 400, dos 500. Separei essa imagem aqui para facilitar para nós. Olha só. Respostas entre códigos 100 e 199 significa respostas de informação. Ou seja, elas não têm um corpo na resposta, é sempre informação que geralmente vem no cabeçalho da resposta, response header. E como nós estamos utilizando respostas 200, entre 200 e 299, isso quer dizer que são as respostas de sucesso. Tudo que tiver nesse intervalo quer dizer que sua requisição foi bem sucedida. Respostas de redirecionamento, quando você faz uma requisição para uma URL e ela redireciona para um outro serviço ou uma outra URL, é utilizado códigos nesse intervalo, entre 300 e 399. Erros de cliente, que fica no intervalo entre 400 e 499. Erro de cliente significa que tudo que ocorrer na aplicação e ela responder algum código nesse intervalo, significa que o cliente consegue fazer a tratativa e fazer uma nova requisição, esperando que seja uma resposta de sucesso. Não é um erro da aplicação quando ocorre um erro nesse intervalo. É um erro que o cliente pode fazer os ajustes do lado dele até que ele receba uma resposta de sucesso. E erros de servidor, que fica entre 500 e 599, são erros que podem acontecer caso um banco de dados cai, ou aconteça algum erro na comunicação com serviços externos, ou alguma exceção que o programador não previu e aconteceu no código. São erros de servidor. E, além disso, temos aqui os códigos que estamos trabalhando no nosso recurso. Então, temos o código 200, que significa sucesso. Temos o 201, que está entre o padrão está entre o intervalo de sucesso, mas significa que deu sucesso e que foi criado um recurso. Quando é criado um recurso, nós não retornamos o corpo, nós retornamos a URL para que a próxima requisição consiga acessar aquele recurso. Por exemplo, quando criamos uma pessoa, um /API/persons, passando o corpo na requisição, como a gente está criando, não precisa do ID. Isso quer dizer que vamos retornar não uma pessoa completa, vamos retornar uma URL para que ele possa utilizar o recurso API/persons/ID para recuperar essa pessoa que ele criou. Mais uma vez, isso não significa que estamos fazendo a maneira mais correta. É que para o nosso entendimento do nosso projeto, esta é a maneira mais correta que estamos desenvolvendo. Caso você queira retornar um 200 para uma requisição post, não tem problema. Mas para o nosso caso, semanticamente, o 201 significa até na resposta está ali, ó. Created significa que criamos um recurso. Por isso que estamos utilizando o 201. E assim por diante. 204 no content quer dizer que fazemos uma atualização nesse recurso aqui, mas como o usuário já tem todos os dados do lado dele, então nós não precisamos retornar novamente o JSON daquela pessoa. Ele está fazendo um update, ele está mandando um corpo para aquele update, que é justamente todos os campos que ele quer alterar na pessoa. Já que ele possui aqueles campos, eu não preciso retornar. E também deleção, para um recurso removido do servidor, retornamos um 204 no content. Já que eu removi um recurso, eu não preciso retornar ele na resposta. Ou 404, caso eu for remover uma pessoa, mas eu passo um ID incorreto. Então eu vou retornar 404. Ou caso queira remover uma pessoa que já foi removida. Aqui nós fechamos a explicação sobre o nosso recurso pessoa. Lembrando que também temos o nosso recurso contas domésticas de uma pessoa. Todos esses conceitos aqui também serão aplicados no recurso contas domésticas. Galera, para essa aula 3 não ficar tão longa, eu resolvi quebrar ela em duas etapas. Essa primeira, que é a introdução, que você acabou de assistir, e a próxima, que é a etapa 2, que é o desenvolvimento e implementação da nossa API e dos testes integrados. Beleza? Então, se você estiver gostando dos vídeos, não esqueça de dar o like, de se inscrever, porque isso ajuda muito o nosso canal, principalmente agora, né, que a gente está começando. E é isso aí, galera. Valeu!